Caros irmãos e amigos, pastores, companheiros de ministério, amigos que nos acompanham desde a nossa infância e acompanham também nossa vida ministerial, é com muito prazer e alegria que chego até vocês através deste vídeo para vos transmitir mais um conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical que será estudada no próximo domingo. Nós estamos estudando neste segundo trimestre as lições que tratam sobre a carta aos Efésios. Aqui está na nossa revista assim descrito: Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o assunto geral da nossa lição, que está dividida em várias lições que tratam dos assuntos que estão contidos na carta aos Efésios. Já tratamos aqui sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, na primeira lição. Já tratamos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, na segunda lição. Na terceira lição, na lição da semana passada, falamos sobre eleição e predestinação, uma importante lição que deixamos aqui para você e está no nosso canal também, esta lição. E hoje falaremos sobre a iluminação espiritual do crente, ainda nos detendo no primeiro capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Bom, como está na nossa tela, essa aula será ministrada no dia 26 de abril de 2020, no próximo domingo. E quero lembrar-os que nós pertencemos à Assembleia de Deus Clubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, e temos o seu amparo, temos a sua anuência, temos a sua permissão para usar aqui o nome da igreja e também divulgar, né, os seus trabalhos. E assim também queremos nos agradecer também ao nosso pastor por ali atuarmos na área do ensino e como superintendente da Escola Dominical da Matriz. E é com muito prazer que estou aqui para transmitir esta aula. Eu quero fazer uma breve oração para que o Senhor possa nos abençoar daqui por diante até o final deste vídeo. Pai querido, te louvamos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de usarmos esse canal, esta mídia, para transmitir a tua palavra. Que o teu Espírito esteja conosco, nos inspirando, que teus filhos possam receber de bom grado a palavra transmitida neste momento. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus queridos, esta lição ela trata especificamente de um trecho, de uma parte do primeiro capítulo da carta aos Efésios. E tem como texto áureo o versículo número 17. Assim está escrito o nosso textual, e eu vou ler, e acompanhe-me, por favor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Eu faço questão de mostrar este texto em uma outra versão, a NVI. Diz-nos assim, o nosso texto áureo: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Muito interessante esta versão, coloca aqui no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua forma de agir. Nós vamos recebendo através do Espírito Santo a sabedoria e a revelação. Trataremos disso durante a nossa lição. A verdade prática nos diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós aprendemos na semana passada sobre a eleição e a predestinação, e aprendemos que essa eleição e predestinação se dá com o objetivo, com o propósito que sejamos santos e irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio de uma geração conturbada, como era a cidade de Éfeso, cercada de tanta idolatria, de tanta promiscuidade. E ali o Senhor fez brotar, né, uma igreja
santa e irrepreensível, que deveria lutar contra as investidas do mundo ao redor, deveria lutar contra as artimanhas do inimigo e que deveria triunfar e mostrar, né, que ela era uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nada que lhe possa causar estranheza, ou que possa causar estranheza àqueles que olhassem para o procedimento e para o comportamento dos seus fiéis, né? Que sejamos assim, irmãos. Estamos vivendo também no tempo de uma geração corrompida e perversa, e que essas lições sirvam para nós como exemplo, de que sejamos igreja também, que tenha a nossa vocação firme. Aqui nos diz que inclui na nossa vocação heranças de preciosas riquezas. É o que vamos aprender nesta lição, e isso nos faz nos alegrar também, porque a igreja do Senhor não é, como muitos pensam, um centro de proibição. A igreja do Senhor não é, como muitos pensam, um centro de cerceamento de liberdade. Pelo contrário, a igreja do Senhor é a coluna e firmeza da verdade, e é ornada pelo seu Espírito, para que possa resplandecer como astro no mundo, como diz a palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao 23. Vamos ler aqui pausadamente para que você possa acompanhar e também possa entender a leitura que for feita. Diz assim o primeiro versículo: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus. Esse é um texto maravilhoso que nós estamos explorando, né? O nosso comentarista explorou ao máximo esse capítulo 1. Eu destaco aqui, né, alguns pontos na nossa leitura, né, como Paulo observa aqui aquelas 3 virtudes importantes na vida cristã. A fé está aí relatada no versículo 15, né? O amor ainda no versículo 15, fé, amor, e no versículo de número 18, a esperança. Lembrem-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no primeira carta, escrita aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele diz que agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Essas 3. E a maior desta é o amor. E aqui nós observamos, como observamos também na carta aos Tessalonicenses, como Paulo observa bem essas 3 coisas importantes para o cristão: fé, amor e esperança. Então, Paulo, ouvindo a fé dos irmãos e o amor deles, não cessava de dar graças a Deus, de agradecer ao Senhor, lembrando as orações, mas com um propósito. Para quê? Qual era o propósito dessa oração? Para que o Deus da glória lhes desse espírito de sabedoria, revelação, iluminação, para que eles entendessem as riquezas que Deus tem para dar, né, aos seus fiéis. Importantíssimo observarmos o texto e lermos com bastante cuidado, porque essa carta de Paulo aos Éfesos, né, aos Efésios, melhor dizendo, aos crentes que habitavam lá na cidade de Éfeso, é uma carta riquíssima e importantíssima para nós nos nossos dias, né? Não olharmos a igreja apenas
como um agrupamento de pessoas que está vivendo numa instituição. Nós precisamos olhar a igreja no seu sentido mais amplo, e é isso que a carta aos Efésios nos traz. Paulo coloca a igreja nos lugares celestiais. Paulo coloca a igreja numa posição bem elevada. Na verdade, não é ele que coloca, né? Ele apresenta a igreja no seu devido lugar, através de uma revelação dada pelo Espírito Santo. Então, nas suas palavras, ele mostra o devido lugar da igreja, que foi eleita e predestinada antes da fundação dos séculos. Já falamos sobre isso na lição anterior. Se você tiver alguma dúvida, leia, assista o vídeo anterior, né, que essa predestinação não é uma predestinação individual, mas coletiva, e faz com que, para que sejamos eleitos, devemos entrar no propósito de Deus, né? Fazer a vontade do Senhor, ser santo e irrepreensível, e aí fazemos parte do grupo dos eleitos. E agora nós vamos tratar nessa lição sobre outros objetivos importantes. Vamos lá. Objetivos desta lição, vou direto aqui para os objetivos específicos. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor do crente. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Esses três objetivos específicos serão apresentados a cada tópico e vamos então partir para a nossa introdução. Bom, nesta lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Irmãos amados, a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, nós precisamos levar em conta que nós temos uma viva esperança. Nós temos uma esperança que não vai murchar jamais, né? É exatamente isto que o texto fala, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança ela vai além do que nós esperamos nesta vida. Isso é importantíssimo. Nós estamos vendo muitas igrejas que estão fazendo com que os fiéis se sintam bem neste mundo, pregando apenas a prosperidade terrena, apenas uma vida equilibrada aqui. As pessoas usam até versículos bíblicos fora de contexto, até através de alguns louvores, né? Se eu for fiel, Deus me dará o melhor desta terra. Mas nós temos uma esperança que vai além desta terra, uma esperança celestial. E até isto esta lição aborda no próximo domingo. Bom, aí na nossa revista, né, tem alguns detalhes, nós já pensamos para vocês e deixamos na tela. No primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeiro, temos ações de graça. Isso é importantíssimo para a vida do cristão. O cristão, até mesmo quando orar, a Bíblia diz que sejam conhecidas as vossas petições com ações de graça ou com ação de graça. O que é ação de graça? É uma atitude, é um movimento no qual você vai mostrar essa gratidão. Essa gratidão pode ser demonstrada como uma oferta ao Senhor. Essa gratidão pode se mostrar através de um louvor que você faz a Deus. Essa gratidão pode se manifestar através de uma doação que você faz para um irmão necessitado, uma doação que você faz para a igreja. É uma ação, um movimento, uma atitude, né, que resulta às vezes em coisas até mesmo físicas. Não apenas, Senhor, muito obrigado. Eu me lembro, eu sou de um tempo que nós fazíamos muito cultos em ações de graças. E esses cultos em ações de graças eram realmente cultos onde a pessoa fazia especificamente para render ações de graça, né? Hoje as pessoas aproveitam um culto e pedem lá o pastor para lembrar e rendem graça junto com aquele culto. Mas a ação de graça está sempre incluída com ofertas. Por isso havia no Antigo Testamento ofertas relacionadas às ações de graça. Segundo, aqui nós temos Paulo fazendo uma oração intercessória. Isso é interessantíssimo porque a oração não é só pedir, mas é também pedir, né?
Então, orar é clamar, é pedir, é implorar a Deus, tanto por nós, quanto por aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, quanto para a igreja, quanto para os missionários, quanto todos aqueles que estão ao nosso redor e precisam da misericórdia de Deus. Constantemente temos pessoas nos pedindo oração. Isso é normal na vida do cristão, né? Precisamos interceder. Paulo, aqui, ele mostra primeiro gratidão, está lá dizendo no texto sagrado, né? Pelo que ouvindo, versículo 16, aliás, não cesso de dar graças a Deus. Eu recomendo a você, seja grato ao Senhor, seja alguém que seja grato a tudo que o Senhor dá. E se o Senhor ainda não deu, glorifica Ele, né? Porque nós precisamos glorificá-lo indiferente daquilo que nós temos ou possuímos ou recebemos dele. Mas quando receber, não se esqueça de ofertar a Deus, de dar a Deus, né? Se for valor monetário, não se esqueça de dizimar, né? Ou melhor, de dar o dízimo. Dizimar não é a palavra apropriada, mas não deixe de dar o dízimo, não deixe de ofertar a Deus, agradecer a Deus de uma forma física, que você possa realmente expressar a sua gratidão ao Senhor. Oração, de intercessão e, por último, confissão de louvor e exaltação a Deus. Isto é uma forma reduzida, né, de oração. Nós podemos clamar ao Senhor de várias formas. Jesus, quando esteve aqui na terra, ensinou que a oração deveria ter palavra de submissão, deveria ter pedido, deveria ter palavra de livramento. Mas naquele momento, Paulo estava orando pelos seus fiéis, pelos seus filhos na fé, por aqueles irmãos ali. E ele estava expressando, então, durante esta sentença, primeiro, ação de graça, segundo, intercessão e terceiro, confissão de louvor. Bom, nessa sentença fomos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então, aí o autor fala, buscar a iluminação, compreender a dimensão dessa chamada e, por último, entender como é grande, como é majestoso o poder de Deus para suprir as nossas necessidades, para nos dar aquilo que Ele verdadeiramente prometeu. Bom, eu acrescento aqui para vocês alguns líderes que oravam. Não está na nossa lição, mas eu deixei aqui para você alguns exemplos. É muito importante dizer isso porque há um tempo atrás, né, se dizia que não havia círculo de oração nas igrejas. O círculo de oração é uma coisa que veio depois, porque na verdade a oração e a palavra, a função de orar era dos apóstolos. Em Atos 6, versículo 4, eles separaram os diáconos e falaram assim, mas nós perseveraremos na oração, né? E diz lá, eu vou ler para você, quando foram escolhidos os diáconos, está lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 4, a seguinte palavra dita pelos apóstolos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, líderes, orem ao Senhor, porque os grandes líderes oravam. Não passe essa responsabilidade para círculo de oração, para jovens, ou quem quer que seja, a sua esposa. Seja você um líder que ore. Porque Moisés, como líder, orava. Quando ele estendia as mãos, né, e clamava ao Senhor, o exército do adversário recuava, né? Josué era um líder que orava. Orava a ponto de, em Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, o sol e a lua se deter para que o povo tivesse vitória. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8, nos fala que Samuel orava. E olha que o povo, nesse versículo, disseram assim, o povo disse assim, não cesse de clamar a Deus por nós. Não cesse de clamar a Deus por nós. É uma interessante colocação, porque o líder não pode parar de orar pelo povo. Diz lá, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Davi era o homem que orava. Desses textos que nós colocamos aí, 1 Samuel 23, 4 e 10 a 12, nos fala que ele consultava a Deus, não tomava nenhuma decisão sem consultar o Senhor. E olha, o Senhor lhe respondia. Neemias era um edificador
que orava ao Senhor. Já no capítulo 1, ele já demonstra essa atitude de adoração, quando ele sente a necessidade de ir até ali e reedificar os muros e trabalhar para aquele povo que estava menosprezado na terra. Neemias, então, ele começa a sua trajetória já com oração. E aqui diz o versículo 11 do 1º capítulo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Quem? Ele mesmo. E à oração dos teus servos, que desejam temer ao teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele era um simples copeiro, mas ele tinha uma vida de oração. E o último exemplo do Antigo Testamento que deixo para vocês aqui é Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia. E quando alguém o ameaçou, né, quando o ameaçaram, melhor dizendo, ele não mudou a sua prática de oração. Ele continuou fazendo a sua oração diária, 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Então, líderes que oravam, temos aqui alguns exemplos. Você que está me ouvindo agora, pastor, líder, você precisa orar, você precisa clamar ao Senhor. Assim, Paulo nos dá esse exemplo como apóstolo, dizendo: não cesso de orar por vós, não cesso de clamar por vocês, Efésios, porque eu sei que vocês precisam de iluminação, vocês precisam entender as coisas de Deus. As coisas de Deus são misteriosas, as coisas de Deus não são complicadas como as pessoas falam, não. As coisas de Deus são misteriosas. Deus revela os seus mistérios aos seus servos segundo a sua soberana vontade. Vamos prosseguir aqui. No tópico número 1, temos a esperança da vocação e as riquezas da glória. Muito bem. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? As riquezas da glória. Muito bem. Ações de graças e intercessão é a primeira parte desse primeiro tópico. Diz assim: o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais concedidas, tais como, vamos lá? Primeira bênção, a eleição. Foi tratada na última lição, né? Tratada na última lição. A predestinação e a filiação. E mais o que? O dom do Espírito Santo. É Paulo agradecendo a Deus, né? Dando graças a Deus pelo que o Senhor já tinha concedido a estes nossos irmãos em Éfeso. Aqui a nossa lição diz assim: ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o Espírito de sabedoria e revelação. É a nossa próxima tela. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, sem ser iluminado. É maravilhoso, é grandioso, Paulo reconhecia, mas há uma necessidade de sermos instruídos, há uma necessidade de sermos orientados, há uma necessidade de sermos iluminados. Veja que quando se fala aí essa palavra revelação, eu destaco aqui, está no final da tela, o seguinte: revelação aqui significa poder conhecer mistérios revelados. Efésios, no capítulo 3, no versículo 3, eu quero ler esse versículo para você entender que revelação aí não é uma revelação bíblica, não. É a revelação de coisas que estavam ocultas. Efésios 3:3, o apóstolo Paulo diz assim: como me foi este mistério manifesto. Esse mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, mistério manifesto. Se você observar a Bíblia, a palavra-chave, lá na página 2083, você vai ver no item 602, no incisozinho lá no 2, né? Está dizendo exatamente isso. Essa Bíblia é muito bem elaborada. Eu recomendo que você adquira esta Bíblia e para que você possa ter estas informações importantes. Ali significa, revelação significa conhecer mistérios revelados. Foi revelado, mas você precisa de ter este conhecimento. Alguns estudiosos
chegam a dizer que esse espírito de sabedoria e espírito de revelação pode ser entendido como espírito de sabedoria e espírito de conhecimento. Ou seja, é conhecer aquilo que já foi revelado. Agora veja que interessante, irmãos, porque a sabedoria é a coisa principal, né? E a sabedoria começa com o temor do Senhor. Se você quiser aprender mais sobre isso, leia o livro de Provérbios, fala muito sobre a sabedoria. Leia também a Epístola de Tiago, que trata da sabedoria de uma forma bem prática, né? Porque a sabedoria ela é necessária para a vida espiritual. A sabedoria significa saber o que fazer, como fazer, com quem fazer, na hora de fazer, sem se antecipar, sem se exasperar, sem antecipar situações. Isso é ser sábio, né? É ser cauteloso, como diz lá em Provérbios, ser prudente. Isso faz parte de uma vida de sabedoria. Muito bem, continuando aqui, e o conhecimento, é claro, é nós sabermos aproveitar aquilo que foi revelado. Eu deixei essa tela aqui também para vocês, que não está na nossa lição, mas existe uma diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Quando se fala de inspiração, principalmente em relação às Escrituras Sagradas, estamos falando de algo que é receber a verdade e registrar a verdade. As verdades que estão registradas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, são fruto da inspiração divina. Quando se fala de revelação, e a palavra revelar tem um sentido de tirar o véu, né, que está encobrindo, estamos relacionando esta palavra, ou essa palavra se relaciona à origem da verdade e sua transmissão, né? De onde vem esta verdade, né? E como ela é transmitida. Isso é revelação. Nós podemos dizer que muitas coisas na Bíblia foram fruto de pura revelação. Por exemplo, o apóstolo Paulo falar do arrebatamento da igreja em duas fases. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e os que foram mortos serão arrebatados, assim estaremos junto com o Senhor. Isso é revelação, né? Isso é revelação. Agora, a inspiração, nós vemos na escrita, no registro, né? Por exemplo, o registro dos Salmos, que traz inspiração, né? Foi o fruto de inspiração, o registro de algumas passagens bíblicas. Outros foram fruto da revelação. Como Moisés descreveu a origem de todas as coisas se ele não estava lá? Ora, ele teve a revelação de Deus para ter a origem dessa verdade e teve a inspiração de Deus para registrar esta verdade. Nós agora, tendo a palavra de Deus, o livro de Gênesis nas mãos, nós precisamos da iluminação. O que é a iluminação? A iluminação ocupa-se da posterior apreensão e compreensão da verdade revelada. A verdade foi revelada. A verdade pode ter sido registrada ou não. Muitas revelações não foram registradas. Muitas coisas não foram registradas. Nem toda revelação se transformou na Bíblia Sagrada, que é a revelação máxima de Deus. Né? Muitas revelações acontecem, né? Agora, a palavra de Deus é a revelação máxima, a revelação especial de Deus para que nós tenhamos acesso ao plano da salvação, né? Deus, ele revela muitas coisas, ele continua revelando segredos, mistérios, ele continua revelando, mas nem toda revelação se tornou na palavra de Deus que nós temos hoje. Agora, para conhecermos de fato o que foi revelado e registrado, nós precisamos de iluminação. É isso que Paulo fala, para que vocês sejam iluminados, Efésios. Já está aí revelado, já está mostrado esse mistério, já está aí. Eu disse para vocês, vocês foram eleitos, vocês foram predestinados. E agora, né, compreendam isto, compreendam esta verdade. E a partir daí, você vai ter uma outra dimensão de vida espiritual quando você é iluminado. Olha que essa palavra iluminado, ela tem completamente a associação com a palavra aluno. Aluno significa alguém que não tem luz, né? Então o aluno é aquele que vai receber a luz, vai receber a instrução, vai receber a iluminação e vai ser instruído naquilo que lhe for ensinado. Muito bem. A esperança da vocação é o segundo tópico desse primeiro item. Paulo intercede a Deus
para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem, muito bem, qual é a finalidade, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Meus irmãos, isso é de uma importância grande, né? Até que ponto nós temos consciência das bênçãos que nós temos direito diante de Deus? Até que ponto nós temos consciência, experiência e conhecimento de tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja? Muitas pessoas deixam de usufruir bênçãos dos céus porque não sabem, de fato, talvez nem que elas existam. Veja o caso lá dos 12 homens, 12 varões que estavam lá em Éfeso. Quando Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes, eles disseram, nós nem sabemos que existe ou que há Espírito Santo. Ora, se eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, como receberiam o Espírito Santo? Assim também, há nas nossas igrejas muitas pessoas que estão deixando de receber batismo com o Espírito Santo, deixando de receber bênçãos espirituais, porque não estão sendo iluminados. Estas bênçãos precisam ser bem transmitidas para que, iluminados, os crentes possam buscá-las. Muito bem, podemos dizer que tal esperança, aqui no texto, divide-se em pelo menos 3 aspectos. A nossa lição fala sobre isso. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, isso nós já estudamos, não vamos reprisar, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Isso aí já nos traz uma esperança, né, grandiosa. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Esta chamada, ela não é para nós andarmos de qualquer maneira, é para nós termos, e usamos aquele texto de Pedro, né? Fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. Terceiro e último, a participação gloriosa no futuro glorioso da igreja. Fomos chamados para ser participantes do futuro glorioso da igreja, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Um dos nossos textos da leitura diária é 1 Coríntios capítulo 13, na verdade, nessa vírgula, na verdade, deveria ser um ponto, né? Mas 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que fala de que nós temos algo muito maior para o futuro. Eu vou ler para você este texto, que faz parte de uma das lições diárias. Está escrito assim, porque agora vemos por um espelho, ou por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E eu acrescento aí, não está na nossa revista, mas eu faço questão de acrescentar, na primeira carta de João, no capítulo de número 3, o versículo 1 a 3, que diz assim, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque ou não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha, né? E qualquer que nele tenha essa esperança, olha aí a esperança aí, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, se você, meu amado irmão, tem essa esperança, viva em santidade, em temor do Senhor, porque ele é puro e só entrarão nos céus lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. As riquezas da glória da sua herança. Era o outro propósito que Paulo orava, né? Na oração, Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? O que Deus nos deu. Então, temos uma herança. Nós aprendemos na lição passada que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, agora, como filhos adotados, que é também uma das bênçãos inefáveis vindas de Deus para nós, uma bênção
é que nós não podemos, de maneira alguma, compensar ou agradecer a Deus. Como poderemos ser gratos a Deus ou demonstrar alguma retribuição diante da bênção de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdar com Cristo todas as coisas que a Bíblia diz que será direito daqueles que temem a Ele. Então, meu querido, como é maravilhoso ler este versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Somos participantes da herança dos santos. Diz mais a nossa revista: já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação. Eu acrescento mais um versículo nessa lição. É um versículo que amamos no sentido de mostrar que a salvação é muito mais do que ir para a igreja, muito mais do que cantar no conjunto, muito mais do que pregação. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus, no capítulo 6, no versículo 9: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, há bênçãos maravilhosas no pacote da salvação. A salvação não vem apenas como aquele dinheiro contadinho, certinho, não. Vem com abundância. As coisas de Deus vêm com abundância. Por causa disso que a Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. A Bíblia diz que nós temos que abundar cada vez mais, ou seja, ser cada vez mais abundante. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que nós temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então não seja também mesquinho na obra do Senhor. Entregue-se completamente, porque as bênçãos de Deus, quando vem para você, vem com abundância. E aí diz aqui nossa lição que nós recebemos perdão dos pecados. Quem poderia perdoar os nossos pecados? Nós recebemos a adoção de filhos, fomos adotados, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, e nós vamos analisar um pouco dessas bênçãos. Então, nós temos riquezas grandiosas para receber. Bom, sintetizando esse primeiro tópico, dizemos o seguinte: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Item número 2, ou segundo tópico, melhor dizendo, da nossa lição: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino, irmãos, é imensurável, realmente. E nada pode detê-lo. Quem poderá, né, diante daquele que pode todo poder? Ele é chamado na Bíblia de Todo-Poderoso. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder, que opera em favor dos crentes. Nós vamos observar que Paulo chama isso de sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os santos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Bom, a palavra sobreexcelente é traduzida do grego como hyperbalô, que corresponde a extraordinário. A palavra extraordinário no português, ela já diz alguma coisa para nós, né? É algo que foge do normal, do habitual. É algo extraordinário. Eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, que Paulo, quando chegou lá em Éfeso, Deus operava através da vida de Paulo, de maneira que o que está registrado em Atos 19, no capítulo 11, é o seguinte: diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ora, maravilhas já são coisas que fogem do habitual. Maravilha traz espanto. Imagine maravilhas extraordinárias. É algo que foge do natural e excede a compreensão humana, porque se torna algo extraordinário, sobreexcelente, algo que vai além da compreensão, né? Eu vendo esse texto aos Efésios, me faz lembrar de outro trecho da carta aos Efésios, lá em Efésios, no capítulo 3, versículo de número 20,
que mostra como que as coisas de Deus elas são assim abundantes mesmo. Olha o que diz esse versículo. Ora, aquele que é poderoso já é grande coisa. Para fazer tudo também é grande coisa. Tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Então, olha, Deus pode fazer tudo e tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus, ele é poderoso para fazer mais. A igreja precisa ser informada disso. Você, meu irmão, precisa confiar e acreditar nisso. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, que pensamos. Isto é a sobre-excelência do poder de Deus. E aí vem lá mais o texto dizendo, já a expressão seguinte, megatos, ou megatos, grandeza objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, a que tudo sobrepuja. Deus, ele é o Deus poderoso. Esse texto aí fala do Deus do poderoso, Deus que é poderoso. Então ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, ele é poderoso para fazer coisas grandes e firmes. Lá em Jeremias diz isso, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Os efésios precisavam entender isso, a sobre-excelência do poder de Deus. E aí a palavra poder, ou dínamos, ou dunamis, né? Como é transliterado, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Algo que vai além do que nós podemos imaginar. Algo que vai além da racionalidade humana. Nós estamos vivendo num tempo de muita racionalidade, muita materialidade. E as pessoas esquecem-se que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus do inatingível, é o Deus que trabalha no sobrenatural, é o Deus que age de forma maravilhosa. Diz assim, Atos 8:13, o seguinte, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele ficou surpreso, ele ficou perplexo. As obras de Deus são tão poderosas que podem trazer perplexidade àqueles que não creem ou que chegam e nunca viu como Deus pode operar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando. Paulo se preocupava em que os efésios conhecessem a grandeza do poder de Deus. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o poder de Deus é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Vai muito além disso, irmãos. Na verdade, é mais do que a salvação, né? Eu chamo a atenção de vocês para este versículo aqui, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, numa versão chamada Nova Versão Transformadora, NVT, em que fala exatamente assim, e por causa da sua glória e excelência, por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Deus não prometeu coisa pequena à sua igreja, Deus prometeu coisas grandes e preciosas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, meus queridos, como é importante analisarmos a lição como um todo. O que Paulo desejava é exatamente isso, né? Através das grandes promessas, preciosas promessas, os crentes se abstivessem de todo o pecado, de toda a imundícia, se conservassem para Deus, porque ele faz isso porque a sua glória é eterna, o seu poder é excelso, a sobre-excelência do poder de Deus é capaz de nos sustentar, de nos suprir as necessidades e de não nos fazer curvar novamente as coisas que o mundo nos oferece. Somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então esteja completamente convicto que Deus, ele é poderoso para fazer tudo, mas muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Bom,
a força do poder divino, na sentença segunda operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes, ou que concordes entre si. Muito bem, o primeiro termo é operação, ou energeia. Essa palavra, ela significa poder em atividade, e aí nós podemos acrescentar aí a eficácia. Segundo, a eficácia. O poder de Deus, ele é eficaz. A palavra eficaz, ela sempre está relacionada ao resultado. Quando diz lá em Isaías, né, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não, ela é eficaz, ela cumpre o propósito para o que ela foi enviada. Isaías, no capítulo 55, nos fala exatamente disso. Assim, versículo 10, Isaías 55, versículo 10. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, ela cumpre o seu papel. Ela é eficaz. Assim como a palavra, assim é o poder de Deus. É eficaz. Segunda palavra, kratos. Na nossa lição não fala, mas eu acrescentei aí esses pontinhos cracia. Kratos é o prefixo grego que originou várias palavras como teocracia, democracia, que é o poder numa questão de intensidade, né? Num sentido de intensidade. Então, eficaz, mas é uma eficácia que é constante, que é intensa. Né? Não é aquela eficácia esporádica, mas é algo que é intenso, está sempre cumprindo, está sempre agindo a favor do homem. E por último, temos mais uma palavra, né? Força do seu poder. Temos aí 2 palavras que são muito usadas, né? Força e poder. Então, força e intensidade. E o poder aí, issues, né? Significa contundência. Se você olhar na Bíblia a palavra-chave e olhar também no dicionário grego, você vai encontrar esse sentido. Ou seja, olha como Paulo está utilizando esses termos. Segundo a operação da força do seu poder. Ou seja, segundo a eficácia de uma força que é intensa e que é contundente, que vai diretamente fazer aquilo que realmente o Senhor quer que faça. E é um poder que é inerente a Deus. Só Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, segundo a operação da força do seu poder, significa segundo a eficácia, da intensidade, da força, da contundência do seu poder, ou seja, de como ele age de forma que cumpre-se exatamente o que ele falar, o que ele quiser fazer. Operando Deus, diz a Bíblia, quem impedirá? E aí o comentarista fala, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. E vamos ver. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos de fato pelo poder de Deus. É uma das provas que Paulo dá aqui. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus. E terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. É o que o texto sagrado nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 19 e 20, diz assim, ó, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou, ou esse poder foi demonstrado, foi exemplificado, onde? Em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, pondo à direita nos céus,
acima, exaltado, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de tudo que se nomeie. Ele é Senhor de tudo e de todos. Deus o elevou soberanamente. Nós vamos ler esse versículo daqui a pouco. Encerrando esse segundo tópico, temos: o poder de Deus é extraordinário, supera tudo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Último tópico da nossa lição, tópico número 3, fala sobre o Cristo, um exemplo de exaltação. Bom, nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam, que comprovam, que confirmam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Olha, irmãos, todo esse ensinamento de Paulo é para que os crentes tivessem consciência de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus Cristo, do que eles eram como igreja, né? Por isso essa oração de Paulo, para que eles fossem iluminados, para que eles entendessem, compreendessem quão grande é o poder de Deus. Eu creio que esse ensino é muito atual, nós precisamos falar disso em nossas igrejas. Os crentes precisam ser mais crentes mesmo e acreditar que Deus é aquele que ainda responde a oração, ainda atende o clamor. E aí a demonstração está aí. Primeiro, Cristo, primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala exatamente de Cristo como a primícia dos que dormem. Na verdade, ressurreições aconteceram, né? Durante a trajetória de Jesus aqui na Terra, ele teve 3 momentos que ele trouxe à vida pessoas que haviam morrido. Porém, essas pessoas voltaram a morrer. Mas Jesus é a primícia dos que dormem. Primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, assim como nós receberemos. E olha que essa palavra primícia significa a primeira parte de uma colheita. Isso quer dizer que haverá uma colheita geral. A colheita geral será no dia do arrebatamento da igreja, quando nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. Por isso que lá na carta aos Coríntios, nós vamos ler esse texto porque é importantíssima essa leitura, a carta aos Coríntios, no capítulo número 15, o capítulo da ressurreição, fala exatamente isto, né? A respeito de Cristo ser a primícia dos que dormem. E diz assim o texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um na sua ordem, por sua ordem. Cristo as primícias, primeiro, primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, os fiéis que morreram em Cristo, que irão ressuscitar. E diz mais, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. A vontade é de lermos mais textos a respeito disso, mas nós precisamos ir para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que fala daquela revelação maravilhosa que Paulo teve do arrebatamento da igreja, de como se dará, porque os crentes em Tessalônica estavam preocupados, porque eles esperavam Jesus para aquela época. E aí disse Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, versículo 13 em diante: não quero, irmãos,
porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha a palavra esperança aí, presente nesse texto. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso me conforta demais, porque depois que a igreja for arrebatada, onde o Senhor estiver, nós estaremos com o Senhor. Jesus Cristo vai levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro, estaremos com ele. Jesus Cristo estará lá no tribunal de Cristo, concedendo a coroa para quem? Para a sua igreja, nós estaremos lá. Jesus Cristo desce dos céus, manifesta-se no final da grande tribulação, nós desceremos com ele. Jesus Cristo instaura o milênio aqui na terra, nós reinaremos com ele. Assim estaremos sempre com o Senhor. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Esse texto de João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz que vem a hora em que todos irão ressuscitar. João, no capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, nos diz assim a palavra do Senhor: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Isso também está escrito lá no livro de Daniel. Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 20 e 21, fala da nossa cidade, que está nos céus. Eu acho interessante também ler esse texto. Filipenses 3, versículo 20 e 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, olha a nossa esperança aí, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso, segundo o seu eficaz poder, olha a eficácia do poder de Deus aí, de sujeitar também a si todas as coisas. Prosseguindo aqui, nós temos Cristo elevado à direita de Deus. E diz o texto sagrado, pondo-o à direita nos céus. Nós temos outros textos sagrados que falam, em Romanos capítulo 8, versículo 34, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, em Marcos 16, versículo 19, fala que Cristo está à direita do Pai. E aí nós cremos que Ele está intercedendo por nós, como diz lá a Epístola de João. Nós cremos que Ele está reinando, esperando o momento exato de descer para arrebatar a sua igreja. Ele está de volta à sua glória. Ele retornou ao seu estado de glória. E aí diz a nossa revista: este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Ora, Cristo está assentado à destra do Pai. Isso nos conforta porque nós estamos assentados em lugares celestiais. É para a igreja em Éfeso pensar o seguinte: a nossa vocação é celestial. A nossa vocação não é apenas terrestre. É para nós, nos nossos dias, pensarmos. A igreja não é para ficar nesta terra. Nós queremos, claro, que o Brasil melhore, queremos que o mundo melhore, mas nós cremos que a palavra de Deus há de se cumprir e que nós aguardamos a nossa cidade que está nos céus. E assim como Cristo foi elevado à direita de Deus, nós um dia também estaremos diante dele, porque ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Cristo, exaltado sobremaneira, significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que possa conferir
nesta era e também que se possa conferir nesta era também no porvir. Ou seja, principado, potestade, lideranças governamentais, quem é o líder dos Estados Unidos, quem é o líder da União Soviética, quem é o líder humano que possa se comparar ao poder que Jesus Cristo tem, porque ele domina sobre tudo, sobre todos, sobre os seres visíveis e invisíveis, sobre o principado, potestades. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele foi exaltado sobremaneira, o que Paulo escreveu aqui. Então, eu trago para você uma leitura importante sobre essa exaltação, que está lá também na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 9 ao versículo de número 11, quando Paulo quis dar um exemplo para os filipenses a respeito da obediência, da submissão, da humildade de Jesus Cristo. Humildade, submissão e obediência são os grandes exemplos que Paulo está dando ali para os filipenses. E ele diz assim no versículo 9 até o 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele recebeu todo o poder. E olha que importante, irmãos, é esse Jesus que nós servimos. Servimos ao Jesus que reina, que recebeu do Pai, né, essa posição à sua direita e que está, diz aqui o texto sagrado, né, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Neste século e no vindouro, ele reina sobre tudo. E aí diz o texto, a nossa revista, o seguinte: o resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E está lá no versículo 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nenhum poder pode prevalecer sobre a igreja do Senhor. Quando lemos lá o versículo número 22 e 23, diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo. Nós, a igreja, somos seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós temos uma grande responsabilidade. É isso que talvez eu creio que Paulo também estava querendo mostrar isso. Uma grande responsabilidade. Deus o exaltou, colocou à sua direita, né, ressuscitou do morto, o exaltou. E nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós, a igreja, estamos aqui na terra para poder dar continuidade a esta obra. E aí é importante reconhecermos nosso verdadeiro valor e triunfarmos através disso e continuar ganhando almas para Jesus no nosso dia a dia. Sintetizando esse tópico, que é o último, diz assim: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Chegará o dia que nós, irmãos, seremos também glorificados. A Bíblia nos diz, né, que aos que ele predestinou, justificou e também glorificou. A glorificação do corpo é o último estágio da salvação para que ela se complete em nossa vida. Nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Ainda precisamos que este corpo se revista da incorruptibilidade, ainda precisamos que esse corpo se revista da imortalidade, para que sejamos verdadeiramente, como lemos, semelhantes a Ele, como o veremos, e assim estaremos para sempre com o Senhor no nosso corpo glorificado. A ressurreição de Jesus e Ele estar à direita do Pai exaltado é a segurança da igreja, de que nós iremos também estar com Ele assim que Ele nos arrebatar para a sua glória. Concluindo aqui a nossa lição, embevecido, ou nós usando outra palavra, podemos dizer extasiado com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Deus eterno. É isso que devemos fazer, irmãos. Consciente das bênçãos espirituais, devemos adorar a Deus continuamente.
Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Acabei de falar isso, né? A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Quando eu compreendo tudo aquilo que Deus reservou para mim como um salvo, ora, né? Como Deus valorizou-nos, como Deus nos deu privilégios, como Deus nos colocou de forma graciosa em uma posição que nós não merecíamos. Diz mais, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então o comentarista termina dizendo, queremos então que através dos seus atos poderosos, que aqui teve um exemplo apenas, a ressurreição de Jesus Cristo é o exemplo utilizado por Paulo nesta carta. Mas se nós olharmos desde o Antigo Testamento, nós vamos ver como que o poder de Deus se manifestou na vida do povo de Deus, Israel, e na vida da igreja de várias formas. Porém, Paulo cita a ressurreição com um propósito específico para dar àqueles crentes a esperança de que também terão seus corpos transformados e também herdarão os céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Muito obrigado a você que nos ouviu até este momento. Desejo a você bons estudos para o próximo domingo e uma excelente aula, que você possa ministrar uma aula com sabedoria, com cuidado, com todo o zelo que uma lição da escola dominical exige. Eu quero, neste momento, agradecer a você pela atenção e orar para que Deus continue te abençoando e a nós também, nestes momentos tão difíceis que estamos passando nesse Brasil. Oremos juntos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial de poder ministrar a Tua palavra. E agora, Senhor, eu te peço que nos dê uma semana abençoada, Senhor, que a lição do domingo que vai ser ministrada por Teus filhos possa ser uma bênção, Senhor. Que possamos realmente reconhecer, ó Deus, a grande vocação que temos, ó Deus querido, e reconhecendo, Senhor, também esperarmos com ansiedade as bênçãos que ainda não conquistamos. Aqueles que ainda, Pai, não desfrutam das bênçãos espirituais reservadas para nós, que o Senhor possa conceder-lhes, Senhor. Que possam buscar de Ti batismo com o Espírito Santo, que possam buscar de Ti renovação espiritual, que possa alcançar de Ti bênçãos, Senhor, espirituais que jamais, Senhor, alcançaram, porque são grandes e preciosas as promessas que o Senhor tem para conosco. Nos dê, Senhor, condições de suportar as aflições deste mundo para um dia, naquele dia, melhor dizendo, sermos arrebatados juntamente com os santos. Assim oramos e assim te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu querido ouvinte, e continue nos acompanhando. Eu ficarei muito grato se você se inscrever no nosso canal e se você continuar compartilhando este vídeo para os irmãos, para os professores, para os alunos, e nos dê um feedback para aquilo que nós poderemos, né, aprimorar. Nós estamos procurando trazer para você o conteúdo explicado, acrescentado em alguns pontos, mas sempre precisamos de um feedback para melhorarmos ainda mais. Deus te abençoe em nome de Jesus, te dê uma ótima semana e até a próxima lição, no nome de Jesus. Amém.